bom dia. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Não vou prolongar muito porque acaba ficando chato todo dia, né? Eu falando a mesma coisa, pedindo para vocês ficarem em casa, pedindo para vocês se cuidarem. E a gente está vivendo cada dia que passa mais difícil que o outro. Então a gente precisa se cuidar, né? Eu não preciso lembrar vocês, ninguém precisa lembrar que a gente precisa se cuidar. Bom, nossa aula de geografia, vocês vão usar essa folhinha aqui, ó. Vamos seguir com essa folha. A vinda de imigrantes. Alguém sabe me dizer o que são imigrantes? Alguém se arrisca? Não? Nem deu uma passada de olho? Imigrantes são pessoas que vieram de outros países para o nosso. Eles são chamados de imigrantes, que imigraram de outras terras para cá e aí foram criando, montando o nosso país. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países em um processo que se intensificou depois da abolição da escravatura em 1889. Para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos árabes e japoneses, entre outros. Marca aí para mim esses povos. Para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos árabes e japoneses, entre outros. As difíceis condições de vida na Europa na segunda metade do século XIX incentivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros locais. O governo brasileiro incentivava a vinda de imigrantes porque precisava de mão de obra para as lavouras em substituição ao trabalho dos negros escravizados. Então, o que acontecia? Primeiro que eles lá no país deles estavam passando por muitos problemas devido à guerra. E o Brasil queria mão de obra porque nessa época havia acabado a escravidão. Porque até então, o que eles faziam? Eles usavam os negros para mão de obra, para capinar, para cuidar de criança, para cuidar de casa. Tudo eram os negros que faziam. Com a abolição da escravatura, eles não podiam mais usar o serviço dos negros de graça, porque o negro trabalhava de graça. Ele não era pago para fazer nada. Eles não podiam mais fazer isso. Então, eles começaram a incentivar a vinda de outros povos para utilizarem a mão de obra deles aqui, no lugar dos negros, que já não poderiam mais ser usados. E assim, entre um negro e um branco, um pardo, um chinês, um japonês, eles preferiam ter, já que teriam que pagar, eles preferiam ter outro que não fosse negro. Então, houve muito incentivo do Brasil para que esse povo viesse para cá. Tanto que a gente até falou outro dia que a gente não é 100% branco, 100% brasileiro, vamos dizer assim. Por quê? Provavelmente lá atrás, nos seus antecedentes, lá na ancestrais, provavelmente tem um alemão, tem um índio, tem um chinês, tem um japonês, tem um francês. Não sei se vocês têm isso na família. Tem um português. Vocês já ouviram alguém, mãe, pai, alguém de vocês falar assim: meu avô, meu tataravô era o quê? Índio. Você já ouviu alguma coisa assim, Kathleen? De alguém da sua família? É o quê? Índio? Olha, também você, Nicolas. Não?
Mas então, geralmente, alguém da família de vocês vai falar uma hora, provavelmente você vai ouvir, Nicolas. O avô do avô do avô do meu avô era francês. E aí veio para o Brasil, construiu família, e aí foram nascendo brasileiros. Mas ele lá atrás começou porque ele veio do país dele para cá para trabalhar. Tentar ler sem o óculos, gente. Destaca para mim, não consigo. Destaca para mim as difíceis condições de vida na Europa na segunda metade do século XIX e incentivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros locais. Destaca para mim, por favor. Os imigrantes, como os alemães e depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo e para suprir a mão de obra dos negros escravizados nas plantações, especialmente de café no estado de São Paulo. Seus descendentes, em alguns casos, guardam as tradições de origem de seus antepassados, em especial do sul do Brasil. Para vocês verem, o negro trabalhou muito tempo de graça. E era chicoteado e aquela coisa toda que vocês já sabem, porque vocês já viram isso em história. Quando foi decretado que não poderia mais escravizar os negros, eles começaram a incentivar outros povos, dando até terra para que eles viessem para cá. E com o negro não foi feito isso. Para vocês irem. O que eles poderiam fazer? Tudo bem, a gente não pode mais escravizar os negros, então nós vamos incentivá-los a trabalhar para a gente. Como? Vamos dar um pedaço de terra para cada um, eles vão construir, vão morar, vão plantar para eles, em troca disso, eles trabalhariam para a gente. Mas eles preferiram o quê? Buscar outros povos para virem para cá. E deram esse incentivo para outros povos. É o que a gente vê aqui, que um deles foram alemães e depois os italianos, que foram os mais incentivados a princípio, ganhando até terra para vir para cá. Embaixo a gente tem umas fotos, imigrantes italianos em plantação de café. E na segunda, a partir de 1824, chegaram os primeiros imigrantes estrangeiros ao Brasil. Inicialmente vieram os alemães, depois os italianos e outros povos. Família de origem alemã, em Blumenau, Santa Catarina. Muitos imigrantes, devido às condições ruins de trabalho nas fazendas de café ou por suas terras serem distantes dos centros comerciais, onde poderiam vender o que produziam, acabaram deixando o campo e vindo para a cidade. Como as terras eram longe de tudo, era difícil para eles plantar, colher e vender, eles preferiram deixar as terras e vir para o centro. O centro, que não é um centro igual a gente agora, tá, gente? Era bem menos pessoas, não tinha tanto comércio e tal. Mas não era tão afastado como era quando eles vieram para o Brasil. São Paulo, por exemplo, era a cidade que crescia com a riqueza do café e via surgir diversas indústrias. Muitos imigrantes italianos e espanhóis traziam na bagagem experiência profissional e acabaram formando grande parte da mão de obra da nascente indústria brasileira. Vocês já devem ter ouvido falar em jornal, em programa de televisão, o quanto as pessoas de outros estados e outros países vão para São Paulo. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram em programa de televisão, por exemplo, no SBT, que tem aquela coisa de volta para minha terra? Já viram esses quadros assim? Que eles fazem até uma surpresa, conseguem pegar a pessoa e levar de volta para a terra dela. Normalmente, no Nordeste, eles têm um sonho de que São Paulo, eles vindo para São Paulo, eles vão conseguir emprego, vão conseguir moradia e vão crescer financeiramente. E muitas das vezes, eles
vêm e acabam até morando nas ruas, porque a gente sabe que a população brasileira cresceu muito, consequentemente a de São Paulo também, né? Então, não tem emprego suficiente para empregar, além de empregar os que já são do estado, que já são da cidade, ainda assim empregar outros que vêm de outros países ou outros estados. E aí eles acabam se decepcionando, porque vêm em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego melhor, um salário melhor, de tentar conquistar a casa própria ou carro e fazer uma faculdade e tal, e chega aqui em São Paulo, se decepcionam, porque não consegue emprego, porque a vida não é tão fácil, alguns acabam indo morar nas ruas, e depois para voltar para a terra deles é difícil, porque é um custo alto. Porque para eles virem para cá, provavelmente, eles foram juntando salário mês a mês para conseguir vir para São Paulo. E aí vem para cá só com aquele dinheirinho, sem nenhum caixa, vamos dizer assim, sem nenhuma reserva. Porque, por exemplo, se eu vou para o outro estado a fim de crescer e tal, mas se eu vou e tenho uma reserva, se não der certo, eu vou pegar minha reserva e vou voltar para casa. Mas se eu vou só com o dinheiro de passagem, olha que risco. Isso acontece até hoje. As pessoas ainda vão muito para São Paulo, sabe? Porque a maior cidade do país é São Paulo, né? Então as pessoas acreditam muito que lá eles vão conseguir emprego. Tanto que a gente vê muito lá no Brás, é 27 de março, né? Se eu não me engano, que chama uma rua comercial que tem em São Paulo que fica lotada. Muita gente na rua vendendo, muito camelô. Muita gente mesmo. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, mas muitos daqueles camelôs, você ouve, você vê que eles têm um sotaque diferente. Ou seja, que eles não são de São Paulo, eles são de outros estados, que vieram em busca de emprego e acabou dando nisso. Nada é fácil, né? Embaixo aqui a gente tem uma imagem que eu não consigo ler sem o óculos. Vista do bairro do Brás. Aí o bairro do Brás é o bairro comercial de São Paulo. É onde muitas pessoas daqui vão para comprar roupa, para comprar brinquedo, para revender. Em 1910, a maioria das indústrias paulistas localizava-se nesse bairro. Lógico que isso aqui mudou muito, né? Isso aqui tem muito tempo atrás. Embaixo, vamos lá. Por que o governo brasileiro incentivou a vida de imigrantes europeus para o Brasil? Por quê? Eu quero a resposta de vocês agora. Porque, gente, façam aí em casa, eu vou fechar aqui um pouco, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Daqui a pouco eu volto corrigindo. Então, vamos lá, gente. Por que o governo brasileiro incentivou a vida de imigrantes europeus para o Brasil? Mil? O Brasil precisava de mão de obra. Alguém mais? O governo brasileiro incentivou a vida de imigrantes europeus precisava de mão de obra. Então, é mais ou menos isso. Só para ficar mais completo, Nicolas, porque precisava de mão de obra para as lavouras depois que houve a abolição da escravatura. Para ficar completo, tá? Porque precisava de mão de obra para as lavouras
depois que houve a abolição da escravatura. É o que a gente falou, até então eles usavam os negros. E aí, quando não podiam mais usar, eles incentivaram a imigração. Número 2. Os imigrantes chegaram em que regiões brasileiras? Região norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste. Quais regiões? Nada? No sudeste e no sul do país. Que foi São Paulo. Qual a região de São Paulo? Sudeste. E no sul, que é Santa Catarina. Todos os imigrantes se fixaram nas terras oferecidas pelo governo ou nas áreas de plantações de café? Sim ou não? E justifique a sua resposta, Nil. E por quê? Qual a justificativa? Não é assim a resposta, não. Você fez essa, Kelvin? O que você colocou? O que você acha? Eles se fixaram nas terras de plantações e no governo? Por que você acha? Como você justifica isso? Então, na verdade, lembra que eu falei que com o passar do tempo, eles saíram dessa terra, eles saíram de onde haviam essas plantações. Por quê? O que eu falei? Por que eles saíram de lá? Por que eles resolveram sair das terras que o governo ofereceu para eles? Porque era longe, porque eles não conseguiriam vender o que eles plantavam, porque a terra não era legal, porque as plantações lá de café eram ruins. Então vamos lá, a resposta é não. Ponto. Porque muitas terras não, porque muitas terras eram distantes dos locais de vendas dos produtos. E também porque as condições oferecidas nas lavouras eram ruins. E também porque as condições oferecidas nas lavouras eram ruins. Vamos continuar aqui. Os fluxos de população. Diversos fatores fazem com que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro num processo chamado fluxo migratório. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco em relação a São Paulo. Que as pessoas costumam ir para São Paulo em busca de emprego, em busca de uma vida melhor.
As pessoas que vêm de outros municípios ou de outros estados são chamadas migrantes. Então, olha a diferença. Quando ele vem de outro país, ele é chamado imigrante. E quando ele se desloca dentro do próprio país, de um estado para outro, de um município para outro, ele é chamado migrantes. Tá? Cuidado com essas duas palavrinhas, imigrantes e migrantes. Alguns motivos dessa vinda dos migrantes são a falta de terra para plantar e criar animais, a falta de trabalho, substituição do trabalho humano pelas máquinas, secas e pragas que destroem as plantações e matam animais. Ou seja, eles saem do interior porque acontece esse monte de coisa, de seca, de animais morrendo, a plantação secando, e eles sem condições de trabalhar, de plantar, de colher, de criar, de vender para sobreviver, vêm para a cidade em busca de emprego, em busca de trabalho e em busca de uma vida melhor. Nos anos 1950 e 1960, quando a industrialização se tornou acelerada no Sudeste, muitas pessoas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais deixaram os lugares onde viviam em busca de melhores condições de vida. Nessa época, cerca de 200 mil pessoas se deslocavam anualmente do Nordeste para o Sudeste e o Sul. Ao se estabelecerem na capital paulista e em outros grandes centros urbanos, as pessoas enfrentaram muitas dificuldades, como o preço dos aluguéis, a distância entre o local de moradia e o trabalho, o alto custo de vida das cidades. Foi o que eu falei para vocês. As pessoas vão para São Paulo em busca de uma vida melhor, em busca de emprego, em busca de um sonho, e acabam se decepcionando, porque o emprego está difícil, às vezes não conseguem emprego, o custo de vida é mais alto do que lá onde eles viviam e eles não conseguem se manter. Mesmo assim, o fluxo de imigrantes aumentou nos anos 1970 e 1980, principalmente por causa da exploração da construção civil. Vocês sabem o que é construção civil? Não? Não? Construção de casa, de prédios, de hotéis, de shopping, construção. O nome já diz, tá? Construção civil é isso. Como foi aumentando a construção de casas, porque vocês veem, né? Se vocês pegarem uma foto de Vista Alegre há 20 anos atrás, vocês vão ver que tinha muito menos casa do que hoje. Então, a construção foi aumentando em todo o Brasil, né? Na verdade. Mas a migração de pessoas não ocorreu somente para os centros industrializados. Nos anos 1950, quando a cidade de Brasília começou a ser construída, milhares de pessoas saíram dos seus estados no Nordeste. Olha como fala muito do Nordeste. Porque assim, a gente vê nos noticiários, principalmente, que é uma população que sofre muito com seca. Compensação, quando chove, chove muito, muita fome, muita criança abandonada. O Nordeste, assim, é uma região muito sofrida. Então, todo mundo que tem a oportunidade, que é de lá, e tem a oportunidade de sair, sai, tentando uma vida melhor. Vocês viram quantas vezes aqui no nosso texto foi falado do Nordeste? Pessoas do Nordeste vindo para São Paulo, pessoas do Nordeste vindo para outras cidades, porque eles lá têm, sabe, assim, se vocês puderem pesquisar um pouco sobre o Nordeste, vocês vão ver que tem muita dificuldade, eles têm. A gente não vive, assim, uma vida maravilhosa, mas a gente vive bem, em vista deles. Lógico que a gente não pode generalizar, tem as pessoas que vivem bem lá, mas boa parte não tem. Lá tem lugares, gente, para vocês terem ideia, que não tem luz, não tem energia elétrica, não tem água potável.
Às vezes, quando chove um pouquinho, empoça uma água lá e eles sobrevivem com aquela água de barro. Então, assim, por isso que a gente ouve muito falar de nordestinos vindo para cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, até. Eles puderem fazer para sair, se eles tiverem oportunidade, eles saem. Cadê? E aí, em 1950, quando Brasília começou a ser construída, foi o ápice do negócio. Porque, assim, Brasília mesmo lá, tá? Lá, aquela parte política lá, aquela construção toda, foi o que veio muita gente de todos os lugares para trabalhar, porque foi uma construção enorme. Cadê? Milhares de pessoas saíram de seus estados no Nordeste e se mudaram para o Planalto Central, empregando-se como operários da construção civil. Eram chamados candangos. Olha, esses homens que vieram para a construção civil do Planalto Central, lá do Planalto, eram chamados de candangos. Em homenagem a eles, um monumento foi erguido na cidade em 1960, quando Brasília foi inaugurada. Mais de 58 mil pessoas de origem dos estados do Nordeste compunham a população da capital federal, o que apresentava cerca de 41% da população da cidade naquele ano. Para você ver, naquele ano, quase a metade da população de Brasília eram nordestinos que vieram para Brasília em busca de um emprego, em busca de uma vida melhor. A busca por terras para cultivar também sempre motivou o deslocamento de populações. Na década de 1940, começou a migração de pessoas do Rio Grande do Sul para o oeste de Santa Catarina. Anos depois, esse deslocamento se expandiu para a região centro-oeste e norte, com colonos do sul chegando em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. É grande o número de habitantes que mudam do campo para a cidade. Por isso, a população da área urbana, que é cidade, é maior do que da área rural, que é o campo. A saída de pessoas da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural. Destaquem isso. A saída de pessoas da área rural para a área urbana chama-se êxodo rural. Em geral, as cidades não estão preparadas para receber os migrantes. Por isso, ao chegarem às cidades, eles enfrentam muitos problemas. Então, é o que eu falei muito aqui, né? As pessoas vêm para cidades grandes em busca de uma nova vida, em busca de melhorar. Mas a cidade não está preparada para receber tanta gente. Porque a cidade se prepara, da medida que pode, para atender a população dela. A população que está cadastrada como morador, como ter nascido, viver ali. Então, ela tem um número de pessoas que ela busca atender, com saúde, com segurança, com educação, com urbanização e tal. Mas aí, e o povo que vem de fora? Os migrantes ou imigrantes. E aí acaba que a cidade acaba ficando defasada, ou seja, ela não consegue dar atendimento para todo mundo. E a falta de emprego gera mais morador de rua, e isso vai aumentando, vai se tornando um problema global, assim, absurdo. Vou dar uma atividade para vocês, vou mandar foto para vocês, e depois, na próxima aula, a gente corrige, tá? Beijo!